Olá, olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estamos juntos aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, eu de cá, você de lá, como sempre. Em minhas mãos a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Em minhas mãos também esse material que estamos estudando e vamos continuar estudando, são 3 meses, 90 dias, temas do Evangelho de João que apontam para algo maior, Jesus Cristo, o Messias, conforme estava profetizado no Antigo Testamento. Estou aqui em casa, né? Estou aqui dentro da Bonita, hoje em Rio de Moura, comigo minha esposa, Dona Vilma, e você já está convidado a dar o seu like, o seu joinha, fazer o seu comentário, fazer o seu pedido de oração. Ore por mim, eu estarei orando por vocês também. Deixa eu explicar para vocês como é que está funcionando esse estudo, temas do Evangelho de João. De sábado até quinta-feira, eu tenho publicado todos os dias na página da Rádio Web WF Evangelismo Digital, no Facebook e também na página da Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Jerusalém de Rio de Moura, também no Facebook. Então lá tá bem detalhado. Sábado, né, os sinais que apontam para o caminho. Nós falamos no domingo, casamento em Caná. Segunda-feira, o segundo sinal, feito ali também na região da Galileia. Na terça-feira, falamos do milagre junto ao tanque de Betesda. Na quarta-feira, falamos sobre corações duros. Na quinta-feira, falamos sobre as reivindicações de Jesus. Muito bem detalhado. Se você aqui do canal quer se aprofundar um pouco mais, siga a nossa página Rádio WF Evangelismo Digital no Facebook. Siga lá, vai ser um prazer ter você nos acompanhando. Lá nós já passamos de 5.000 pessoas nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Aqui o canal é pequeno, mas vai crescer porque eu tenho certeza que você vai se inscrever e vai também convidar outras pessoas a se inscreverem aqui no canal. Agora, toda sexta-feira, a gente vai fazer um resumo aqui na playlist Lições da Bíblia. A gente vai fazer um resumo da lição. O que o autor da lição quis trazer para a gente refletir sobre cada dia. Então aqui é apenas um resumo. E se você quiser se aprofundar, como eu falei, vá no Facebook, na nossa página da Rádio Web WF Evangelismo Digital. Tamo juntos, vamos orar e vamos estudar a palavra de Deus. Querido Deus, amado Pai, nós estamos em sua presença mais uma vez, Senhor. Pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, e lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos fazendo o resumo dessa lição tão maravilhosa que falou aos nossos corações, que apontou o Senhor como nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Muito obrigado. Nós agradecemos e fazemos aqui os nossos pedidos uns pelos outros, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente você. Então, como resumo, a primeira lição está falando sobre os sinais que apontam para o caminho, tá? Então, este é o título da primeira lição. Sinais que apontam para o caminho. O verso para memorizar está em João capítulo 20, verso 30 e verso 31, diz assim: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Então, João ele está dizendo que Jesus ele fez muitos outros milagres que ele não registrou. João ele teve acesso aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, mas o público dele é um público diferente. Ele está escrevendo aqui depois dos anos 90, depois que ele saiu da prisão, da ilha de Pátimo. É o último apóstolo vivo, o último também a escrever aqui no cânon do Novo Testamento. E aquela geração que estava nascendo agora, eles não teriam contato direto com os apóstolos. Aquelas pessoas que tiveram acesso direto com Jesus, conversaram com Jesus, andaram com Jesus. Esta geração que teve contato direto com Jesus estava morrendo. E agora eles precisariam crer no que está escrito, como eu e você, que também não tivemos este contato direto com Jesus,
não tivemos contato direto com os apóstolos, com os discípulos de Jesus. Então nós precisamos crer na palavra que eles deixam registrada para cada um de nós. E João ele vai estar enfatizando que esses milagres apresentados por Mateus, por Marcos e Lucas, para eles são sinais. Nesse caso, sinais não se refere a algo como uma placa de trânsito, mas a eventos miraculosos que apontam para uma realidade mais profunda. Esses milagres que para João, ele chama de sinais, apontavam para Jesus. Jesus é o Messias. Então, em todos esses relatos encontramos exemplos de pessoas que responderam com fé, e os exemplos delas nos convidam a fazer o mesmo. Então, a partir de hoje, quando você olhar para o Novo Testamento e ver os relatos dos milagres, esses milagres eram sinais apontando para uma realidade maior. Sinais que apontam para o caminho. Jesus, ele vai dizer, eu sou o caminho. Então, esses sinais estão apontando para Jesus. E ele diz, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E assim resume aquilo que nós estudamos no sábado. No domingo ele vai falar sobre o casamento que aconteceu em Caná, o primeiro grande milagre registrado. Pode ser que aconteceram outros, mas a Bíblia diz que o primeiro grande milagre que chamou a atenção de João, registrado também pelos outros evangelistas, acontece ali em Caná. Estava acontecendo o casamento, Maria, mãe de Jesus, era uma convidada. Alguns dizem que ela talvez estivesse até ajudando nesse casamento, talvez ela tivesse algum parentesco com os noivos, com a família dos noivos, ela estava ajudando ali. Mas o que a Bíblia relata é que ela estava ali, a mãe de Jesus, que Jesus e os discípulos também tinham sido convidados. E vai acontecer algo inusitado em João capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Gostaria que vocês lessem, e a pergunta é, que sinal Jesus fez em Caná e como isso ajudou os seus discípulos a crer nele? Os discípulos, então, recém-convidados para Jesus havia acabado a primeira missão de convidar esses discípulos, eles já estavam caminhando com Jesus e agora estavam ali naquele casamento junto com Jesus, e chega o momento da festa em que o vinho acaba. Quando o vinho acaba, a mãe de Jesus fala para ele, Jesus, faça alguma coisa. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, desde a promessa lá do anjo. Ela sabia que ele era o Messias, sabia que ele tinha poder. Jesus vai falar, olha mulher, eu não tenho nada a ver com isso, né? A minha hora ainda não chegou. E ela chama então ali os organizadores e fala, olha, tudo que Jesus pedir para vocês, vocês façam igual ao seu pedido. E Jesus então pede para que eles encham ali algumas talhas. E essas talhas eram usadas em ritos especiais das festas judaicas. E elas cabiam entre 80 e 120 litros d'água. Então nós concluímos que mais ou menos 600 litros d'água foram colocados ali. E Jesus então faz ali o milagre e pede para que eles levem um pouco dessa água para o mestre-sala. E o mestre-sala, então, o organizador ali, experimenta agora a água, estava transformada em vinho. E a palavra vinho aqui é oinós. Agora, o termo oinós é empregado tanto para o suco de uva fresco quanto para o vinho fermentado. E nós acreditamos que esse vinho era um vinho não fermentado ou um delicioso, puro suco de uva natural. Agora, aonde é que o autor quer chegar com este milagre? Ele está ligando o milagre que aconteceu no casamento de Caná ao milagre que aconteceu lá no Êxodo. Para os judeus naquela época, Moisés ainda era o grande líder dos israelitas. Moisés, ele tirou Israel do Egito por meio de inúmeros sinais miraculosos. Deuteronômio capítulo 6, 22, Deuteronômio 26, 8, né? Então Deus usou Moisés para libertar Israel dos egípcios. Ele, em certo sentido, era um salvador do povo. Agora, um desses milagres aconteceu nas águas do rio Nilo,
que para os egípcios era uma divindade. E uma das pragas caiu sobre essas águas, transformando a água do rio Nilo em sangue. E agora, aqui nós temos um milagre transformando água em vinho. Qual é a ligação, então, desses dois eventos? Que o milagre realizado lá por Moisés e o milagre realizado aqui por Jesus tem a mesma fonte, tem o mesmo poder. Deus, o Criador, o poderoso Deus, ele fez o milagre lá, transformando a água do rio Nilo em sangue, e aqui ele transforma a água daqueles potes, mais de 600 litros d'água, não em sangue, mas no suco natural de uva. Então agora o autor ele está ligando aquilo que eles já conheciam para algo que apontava a Jesus como alguém especial, como Messias profetizado no Antigo Testamento. Na segunda-feira nós falamos sobre o segundo sinal que aconteceu ali na região da Galileia. Leia João capítulo 4, do verso 46 até o verso 54. Por que o evangelista faz uma conexão com o milagre realizado lá na festa do casamento? Esses sinais, milagres, ajudariam o leitor a compreender quem é Jesus. Então aquele oficial, ele estava com o filho doente, estava em outra cidade, e ele tem esse encontro com Jesus. Provavelmente a fama de Jesus já havia corrido. E este oficial, ele vem até Jesus e fala: Jesus, por favor, vá até a minha cidade e cure, por favor, o meu filho, porque ele está doente de morte. Jesus, olhando também para o interior, para o coração daquele homem, e percebendo que esse homem só creria se o milagre acontecer, Jesus falou: olha, você pode voltar para sua casa, vá tranquilo, porque o seu filho não morrerá. Esse oficial, ele creu nas palavras de Jesus e foi. Tanto é que nesse dia ele não foi ainda para casa. No outro dia, no caminho perto da sua casa, os seus empregados correm até ele e falam: olha, o seu filho vive, o seu filho não morrerá. Ele fala: que horas aconteceu o cessar da febre? E eles relatam uma hora, e ele nota que foi exatamente no momento que Jesus falou que ele podia retornar para casa, que o milagre iria acontecer. O que nós tiramos disso é que Jesus, relatado aqui no João, ele diz, no capítulo 1, que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus, ele estava com Deus lá na criação. Tudo que foi criado foi através dele, sem ele nada teria sido feito. E esta palavra, esse verbo, estava em forma de carne, estava habitando no meio deles. Amém. Agora, se tudo foi criado pela palavra, veja a imensidão do universo. Veja o poder do sol. Veja o solo, a terra que você está pisando. Veja também aqui, perceba as flores aqui em casa, os passarinhos cantando. Tudo foi criado pela palavra, menos o homem, a criação mais magnífica de Deus, criada pela própria mão de Deus, mas recebendo o fôlego da vida. E esses milagres apontam para algo maior. Jesus Cristo é o Messias. O oficial, então, e a sua família, eles creram que Jesus era o Messias. Eles creram que Jesus tinha poder, que Jesus era o Filho de Deus, e ajudou a reforçar ainda mais a fé, a crença dos discípulos e das pessoas que viram isso acontecer. E eu pergunto para você, que poderosa razão para crer em Jesus teve aquele homem, e que você também, que acredita na Bíblia como a palavra de Deus, como relatos sinceros que vêm daqueles que estavam ali inspirados pelo Espírito Santo. E esses milagres chegam para você e para mim também como sinais que apontam Jesus como Messias. Na terça-feira, nós estudamos sobre o milagre que aconteceu junto ao tanque de Betesda. A história, então, está relatando que havia ali um tanque que descia um anjo e ele movia aquela água, o primeiro que entrasse ali era curado. E ali havia um homem
que há 38 anos sofria de uma paralisia e estava esperando a sua vez, mas ninguém jogava o homem dentro da água. João capítulo 5, de 1 a 9, visto que as pessoas que estavam junto ao tanque queriam ser curadas, por que Jesus perguntou ao paralítico se ele queria ser curado? Jesus queria levar esse homem a reconhecer o seu problema, que esse homem reconhecesse que ele estava buscando milagre no lugar errado, porque diante dele estava Jesus, e ele podia fazer uma escolha, ser curado por Jesus, o Criador, o Mantenedor, o Salvador, o Libertador, ou se ele iria continuar esperando alguém para jogar ou colocar ele dentro do tanque de Betesda. O autor está trazendo a gente para uma reflexão. Onde você está buscando o seu milagre? Onde você está buscando o seu alívio? Você tem buscado isso em Jesus Cristo ou você tem feito como muitas pessoas, buscando milagre, buscando alívio através, muitas vezes, de álcool, bebidas alcoólicas, drogas? Serve para que eu e você possamos refletir aonde nós estamos buscando o seu milagre. Agora, Jesus então vai curar esse homem recebe a cura física. Jesus pede para esse homem ir para sua casa, pegue a sua maca e vá embora para sua casa. O homem não foi, o homem foi ao templo. Imagine a alegria deste homem, a felicidade deste homem. Isso estava acontecendo num dia de sábado. E esse homem estava ali com a sua maca e os líderes religiosos viram aquele homem, conheciam aquele homem, 38 anos ali vendo aquele paralítico. Agora o paralítico estava andando. E ao interrogar o homem, ele diz: olha, Jesus me curou. E esses homens então, esses líderes, perderam a grande oportunidade de glorificar esse Jesus maravilhoso que acabara de realizar o milagre e ficaram presos a algo totalmente distorcido a respeito da guarda do quarto mandamento de Deus, a guarda do sábado, que foi instituída lá no Jardim do Éden. E Jesus depois vai encontrar novamente esse homem e vai falar para esse homem: olha, você vá para sua casa, não peque mais, para que não aconteça algo pior em sua vida. Jesus aqui ele está dizendo para cada um de nós que esse homem havia recebido a cura, sim, do milagre físico, ele havia perdoado os seus pecados porque viu nele sinceridade, mas que nós podemos pedir o perdão agora, estar zerado, todos os pecados apagados, mas podemos cometer pecados logo amanhã e esse pecado nos tirar a vida eterna. Jesus está olhando para cada um de nós e ele está dizendo: eu conheço as suas necessidades físicas, mas conheço também a sua necessidade espiritual. Agora, a sua necessidade espiritual é muito mais importante do que a sua necessidade física. Na quarta-feira, nós vamos falar de corações duros, dando continuidade no que aconteceu, a sequência da cura desse homem paralítico ali no tanque de Betesda. Ele entra no templo, como eu disse, ele é indagado, interrogado pelos líderes, e os líderes não estavam dispostos a aceitar Jesus como Messias. Quando você lê João, capítulo 5, do verso 10 ao verso 16, que lições aprendemos com a dureza de coração dos líderes em relação a Jesus e ao milagre que ele havia realizado. João ele está apontando esses milagres como sinais que apontavam para algo maior, que apontava para Jesus como Messias. Aqueles homens tinham uma doença, era a cegueira espiritual, que impedia ver as ações de Jesus, as ações que estavam acontecendo diante deles. Essa cegueira espiritual colocava aquele homem numa posição de ter corações endurecidos, corações de pedra, onde a semente cai e nada pode produzir. O autor ele está nos chamando a atenção das oportunidades especiais que aparecem para cada um de nós, como esse momento que você está estudando a palavra de Deus,
E muitos têm cegueira espiritual, que vem, por exemplo, de crenças equivocadas, que vem também de não conhecer a palavra de Deus, ou de receber a palavra de Deus totalmente distorcida. Apocalipse vai falar exatamente disso, da distorção da palavra de Deus. Uma outra pergunta que ele faz é: até que ponto as pessoas podem ficar espiritualmente endurecidas apesar das evidências? A evidência estava diante deles. O homem que há 38 anos sofria de paralisia estava curado, estava saltando de alegria. Outros milagres já haviam acontecido, porque Jesus ensinava desde os 12 anos de idade e por eles mesmo já era considerado mestre. A reflexão é: até que ponto nós também temos cegueira espiritual? Nossos corações pecaminosos e crenças equivocadas podem nos levar a rejeitar a verdade. Jesus é a verdade. A Bíblia relata, mas não só Jesus, a Bíblia relata que Deus é verdade, Jesus Cristo é verdade, o Espírito Santo é verdade, a palavra de Deus é verdade, os teus mandamentos são verdade. Então, por termos um coração pecaminoso, crenças equivocadas, palavras de Deus distorcidas, faz com que nós rejeitamos a verdade. O que leva você a rejeitar a verdade? O que leva você a rejeitar Jesus Cristo como Salvador e como Senhor? O que precisa para você aceitar Jesus, abrir o seu coração, porque ele está batendo? Apocalipse diz que ele está do lado de fora batendo, toque, toque. Se você abrir o coração, ele vai entrar, ele vai ter o prazer de cear com você. E depois, você vai ter o prazer e dar o prazer a ele de você estar ceando com ele nas bodas, na grande festa que está sendo preparada para mim e para você. O que falta? Na quinta-feira, então, a gente fecha com as reivindicações de Jesus. Como nós sabemos que apenas os milagres não podem servir de evidências para testificar que esses milagres vêm de Deus, porque e que apontavam para Jesus como Messias, porque milagres já aconteciam, como nós citamos aqui Moisés. Milagres verdadeiros vindo da parte de Deus, realizado através de profetas verdadeiros. Mas falsos milagres também acontecem, que vêm do inimigo de Deus. A Bíblia relata que Satanás pode fazer milagres. Falsos profetas podem fazer milagres. Para que apenas os milagres, se apenas os milagres não fossem suficiente para apontar Jesus como Messias, ele vai então fazer aqui algumas reivindicações. Por que Jesus foi perseguido por fazer milagre no sábado? João capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Os líderes tinham uma compreensão distorcida sobre o sábado e considerava que Jesus estava blasfemando. O sábado é o quarto mandamento. E Jesus vai dizer: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É lícito fazer o bem no dia de sábado. E na lição de quinta-feira, na página, eu ainda dizia: vocês estão vendo muitos adventistas do sétimo dia fazendo algo no sábado, visitando outras comunidades, visitando pessoas necessitadas, fazendo trabalho de doações, visitando hospitais, até alguém que sofre, por exemplo, com uma tempestade, com uma chuva forte, a casa é destelhada e lá eles estão ajudando essas pessoas. Trabalho no dia de sábado. Agora, sabe quem é que aponta para os adventistas dizendo que estão pecando? Não são os próprios adventistas, são membros de outras denominações que ainda não tiveram a compreensão a respeito do sábado, não apenas dado ali para Moisés, em 2 tábuas de pedra, mas dado o sábado lá no Jardim do Éden, antes que pecado houvesse.
E Jesus, ao falar que era filho de Deus, e o Pai trabalhava e ele também trabalhava, eles interpretavam que Jesus estava blasfemando. E claro, se Jesus não fosse quem ele realmente estava dizendo que era blasfêmia, mas Jesus é Deus. João começa o capítulo 1 dizendo que Jesus é Deus, então ele não estava blasfemando. E ele vai dizer que ele também é o Senhor do sábado. E aqui então eu quero ler o que Jesus vai estar reivindicando. Jesus defendeu as suas ações em 3 etapas. Qual é a primeira etapa? Ele explicou seu relacionamento íntimo com o Pai. Jesus mostrou que ele e o Pai agem em harmonia, a tal ponto que ele tem o poder tanto para julgar o mundo, quanto para ressuscitar os mortos. Amém. Então Jesus ele começa dizendo, olha, se eu estou fazendo bem no dia de sábado, é porque o meu Pai também faz o bem no dia de sábado. O Pai me deu o poder de julgar. O Pai já ressuscitou mortos, como vocês sabem, me deu também o poder de ressuscitar mortos. Em segundo lugar, Jesus mencionou 4 testemunhas em sua defesa. Quais são? Vocês lembram de João Batista? Vocês creram? Vocês até falaram que ele poderia ser o Messias? João Batista. Outro ponto que testemunha a favor de Jesus, os seus próprios milagres. Outro ponto que testifica a favor de Jesus, o próprio Pai. Quando ele é batizado por João, houve ali, todos estavam vendo ali o Espírito Santo em forma de uma pomba repousando sobre Jesus, e do céu uma voz estrondosa dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Havia uma multidão que ouviram essa voz. E as Escrituras, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, as profecias, cada uma dessas testemunhas fala em favor de Jesus Cristo. Por último, Cristo apresenta aos seus acusadores a condenação deles, revelando o contraste entre seu ministério e o egoísmo dos líderes. Jesus disse que a condenação deles viria de Moisés, porque Moisés escreveu sobre Jesus. As profecias de Moisés apontavam para Jesus, em quem eles depositavam esperança. E ele vai dizer, ele vai chamar a atenção, olha, vocês não creem nem no que Moisés escreveu, vocês não creem na Bíblia, porque a Bíblia até aquele momento era o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava começando a ser construído. As cartas dos discípulos apóstolos, também alguns escritos ali de João, já estavam circulando, mas principalmente a Bíblia que eles conheciam era o Antigo Testamento, e a palavra de Deus no Antigo Testamento apontava, as profecias de Daniel, capítulo 9, apontavam para Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus, que viria e estaria no meio de todos nós, para cumprir a sua missão, de morrer por cada um de nós, de ser sepultado com testemunhas vendo ele morrer, com testemunhas vendo ele ser sepultado, e sendo ressuscitado. O anjo é o primeiro a dar o testemunho, as mulheres que chegaram naquela tumba fria dizendo, vocês procuram Jesus o Nazareno? Veja, ele não está aqui, ele ressuscitou. Vocês devem ir agora e falar para os discípulos, assim como Jesus combinou que haveria de ressuscitar no terceiro dia, iria encontrar eles na Galileia. Esse Jesus ressuscitou, e esse mesmo Jesus está à direita do Pai, e esse mesmo Jesus fez uma promessa para você e para mim também. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Eu vou preparar lugar, e quando eu terminar de preparar o lugar, eu voltarei para levar você. Você mesmo aí, você e toda a sua família, para que juntos estejamos para sempre onde Jesus está. Pense nisso. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. E na próxima sexta-feira, a gente se encontra aqui no canal para tratarmos aí da lição número 2. Mas sábado, domingo, segunda,
terça, quarta e quinta eu espero vocês na página no Facebook Rádio WF Evangelismo Digital.